Glória a Deus, paz, igreja. Que bom que você está aqui hoje pela manhã. Abra sua palavra no livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 6. Amém? Glória a Deus. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e não o conheceu. Amém? Até aqui. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto da igreja. É um assunto, um tema espiritual, não é? E quando o apóstolo João escreve essa carta para a igreja, ele escreve ela com um propósito. E esse propósito está lá no capítulo 1, no versículo 4, que é: filhinhos, vos escrevo isso para que não pequeis. E também no capítulo 5, no versículo 13, quando ele fala que nós ressuscitaremos com Cristo e seremos glorificados quando ele voltar. Então ele está falando aqui da primeira vinda, quando Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados, e a segunda vinda dele, que ele virá, e ele virá glorificado e vai buscar uma igreja em glória, não é? Só que logo aí no primeiro versículo, no capítulo 3, no versículo 1, ele fala assim: vede quão grande amor nos tem dado o Pai, né? Nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus, não conhece Jesus. Então aqui ele já logo começa falando: vede, observe, perceba, conheça, entenda o amor de Deus pela sua vida, que entregou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, para nos remir do pecado. Porque lá no Éden o homem pecou e nós já nascemos em pecado. A nossa natureza adâmica é pecadora. Observe que todo o sistema do mundo é o sistema do anticristo. Todo o sistema vai se levantar contra a igreja. Todo o sistema vai criticar a igreja. Vai perseguir a igreja. Porque o mundo jaz no maligno. E nós saímos desse lugar de trevas. Se você observar todo o sistema mundano, ele leva para a prostituição, para as drogas, para as bebidas, para tudo aquilo que não é santo. Para o aborto, para a destituição da família. Vamos destruir a família. Outro dia eu estava vendo uma pessoa, uma autoridade, falando que a família não pode existir, que tem que acabar com o conceito de família, porque acabando com o conceito de família, acaba-se com o conceito de incesto. Acaba-se com vários conceitos. O mundo anseia para liberar a pedofilia. O mundo anseia para liberar o casamento entre pai e filho. Este é o sistema do mundo. Mas nós não fazemos parte deste mundo. Nós, igreja, seguimos as normas e as regras da palavra do Senhor. E prepare-se, vamos ser perseguidos por isso. Vamos ser perseguidos somos chamados de fundamentalistas. Os fundamentalistas, mas nós não podemos relativizar a palavra de Deus. É pecado. Pastora, como filho de Deus, nós não pertencemos a este mundo. E nós temos uma esperança que está escrito aqui nesta carta. Que como filhos de Deus nós esperamos algo que vai se manifestar. E nós nos manifestaremos com Ele. Que Ele diz aqui, olha, no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Como eu me torno filho de Deus? Nós somos filhos de Deus na criação, quando Ele nos cria. Mas eu me torno parte da família de Deus. Eu sou adotado quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Ah, mas eu já aceitei. Aceitar Jesus é entregar a sua vida para o governo dEle. É renunciar tudo aquilo que você já vivia antes. E renunciar não é fácil. A porta é estreita mesmo. Mas há um Espírito, que é o Espírito Santo, que nos capacita a abandonar tudo. Eu falei com a Paulinha, eu estava emocionada. Falei: Paulinha, eu amo ver a sua vida.
E ela falou: eu amo esse lugar, que a minha vida se transformou por causa desse lugar. Não, a vida dela se transformou por causa de Jesus. Que ela conheceu a luz. Ela conheceu a luz. E assim como a minha vida foi transformada. Mas aqui fala que nós temos algo que temos que esperar nele. E o que vamos esperar nele? Que quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos semelhantemente a ele em glória. Em glória. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim, coloca para mim, por favor. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Às vezes o computador dá uma agarradinha ali. Diz assim, né? Eu já sei o versículo, eu vou dizer. Se nós temos a nossa esperança focada só neste mundo, miseráveis homens que somos. Porque a nossa verdadeira recompensa está na vida eterna. A nossa herança em Cristo, para quem conhece o plano de salvação, é a vida eterna ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Por isso que, ai pastora, é muito difícil acreditar que só com Jesus que eu sou salvo. Se você tem uma base bíblica, isso é o que a Bíblia fala. Então a gente tem que acreditar no que a Bíblia fala. Então, há algo que é uma promessa, que seremos como Ele. Agora aqui, eu vou te dizer por que Satanás odeia tanto a igreja. Porque lá em Isaías 14, versículo 14, ele diz assim: e eu subirei ao mais alto céu, e me tornarei e serei como Ele. Nunca. Por isso o ódio dele contra nós, o ódio satânico contra os filhos de Deus, sabe por quê? Porque quando nos tornamos filhos, nós nos fazemos semelhante a Ele. Somos santificados. E como diz os Salmos, nós somos colocados acima dos anjos. A igreja, os santos estão acima dos anjos. Então nós somos santificados. E Jesus em João 14, ele diz que aquele que crê em mim, obras maiores farão. Então é uma herança para quem crê em Jesus. Você fica parecida com o Pai, parecido com o Pai, e faz obras igual ou maiores que Jesus fez. Você pode glorificar por isso? Por isso o ódio de Satanás contra a igreja. Por isso Satanás vai te perseguir. Mas o que é pecado? Então lá no versículo 3 fala assim: para você chegar nesse lugar de glorificação, para você, porque nós estamos aqui numa jornada, nós estamos aqui, somos peregrinos, amém? Se Jesus não voltar um dia também, a sepultura vai bater na nossa porta, ok? Nós não somos eternos. Então há uma jornada para a glorificação. E essa jornada chama-se santidade, purificação. No versículo 3 diz aí: e qualquer que nele tem esta esperança, esperança de quê? De ser glorificado com Ele, né? Porque a gente não frequenta igreja para ter uma classe social melhor. A gente não frequenta igreja, Deus abençoa, traz milagres, faz. Deus prospera, prospera. Mas o nosso objetivo de ser cristão não é entrar numa igreja para pedir um carro novo, para pedir uma casa, porque isso aí a gente trabalha e alcança. Nós entramos dentro de uma igreja para ser salvo, para pregar o evangelho, para levar almas à salvação. E para esperarmos a glória com Ele. Então ele fala que, olha, qualquer um que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. O que é pecado, pastora? Pecado está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4, que diz: o pecado é a transgressão dos preceitos do Senhor. Então se eu transgrido um preceito de Deus, eu estou em pecado. Se eu não cumpro um mandamento de Deus, eu estou em pecado. E na graça,
e na graça, a nossa justiça tem que exceder muito mais a dos fariseus. Então, se você quer conhecer bem o resumo da graça, é só ler Mateus 4, 5 e 6, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte mostra muito a gente o que é pecado na graça. Mas a palavra de Deus fala, então como eu vou me purificar? Como eu vou me purificar? Eu não consigo me purificar, ok? Você não é salvo por obras. Então a palavra de Deus diz que no versículo 5, aí, acompanha comigo. E bem sabeis que ele quem? Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então a obra de Cristo, o ministério de Cristo foi tirar os pecados do mundo. Ele não havia pecado e isso aí é um sacrifício que ligado à lei de Moisés. Antes eles sacrificavam um cordeiro para lavar os pecados, os judeus, né? Por isso que Jesus é chamado de cordeiro. Então a palavra diz que qualquer um, no versículo 6, que permanece nele, não vive na prática do pecado. Então, primeiramente, permanecer nele. Se você quer se libertar do pecado que habita em você. Agora eu vou falar que o crente peca. Mas o pecado na nossa vida não pode ser uma prática. O pecado na nossa vida é um acidente. É um acidente de percurso que você fala uma coisa errada, faz uma coisa e aí você se arrepende. Você se arrepende, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Permaneça nele. Porque ele se manifestou. Então, se você pecou, vai para Cristo. Lembra Jesus contando que 2 entraram no templo. Um falou, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço tudo certinho, se auto-justificando. E o pecador entrou e bateu no peito e falou, Senhor, eu sou pecador. É isso aqui, ó. Aí Jesus pergunta, a oração de quem foi ouvida? A do pecador. A do pecador. Então o sangue de Jesus derramado na cruz já nos purifica. Ele que nos purifica de todo pecado. Essa obra não é nossa, é graça de Deus. Nossa missão é conhecer a palavra, conhecer a Deus e nos relacionarmos com Deus para que a gente não viva em pecado, em rebelião contra a pessoa de Deus. Amém? Tá duro aí? Segundo, não viver na prática do pecado. Todo dia você acorda, toma um café, né? Escova os dentes, toma um café, toma um banho, sai para trabalhar. Isso é uma prática, que por fim vai virando um hábito na sua vida, não é mesmo? Um hábito. De tanto você praticar aquilo, é um hábito. É isso que essa palavra está falando. Essa palavra está falando que nós criamos, aqueles que não vivem em Cristo, muitos cristãos têm o hábito de pecar. E aí, vivem na prática do pecado, o hábito do pecado. E a própria palavra fala aqui, que aquele que vive na prática do pecado, não é filho de Deus. Não conheceu, não o conhece, nunca ouviu. Conhece a igreja, conhece o pastor, conhece o profeta, conhece, mas não conhece Jesus. Né? Várias práticas como julgar, criticar, falar mal do irmão, né? E entre outras práticas. Então, o pecado na nossa vida é um acidente, deve ser um acidente de percurso. Não uma prática de hábito.
Porque praticar o pecado é vituperar a cruz de Cristo. É ridicularizar a obra de Deus. Se eu sou uma cristã e eu vivo dentro da igreja e vivo em pecado, eu estou destruindo a obra de Cristo. Eu estou falando, Jesus, estou nem aí se você se crucificou por mim. É muito sério. Eu estou falando aqui no âmbito espiritual, porque as pessoas às vezes perguntam para mim, pastora, por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está amarrada nisso? Por que eu não consigo? Por que eu não mudo de nível? Por que meu ministério não muda de nível? Porque há pecado oculto. Há pecado na sua vida. E você precisa o quê? Se purificar, orar e lutar contra isso. Nós não podemos concordar com o pecado e com o mundo. Nós temos que concordar com a palavra de Deus. No versículo 8, a prática do pecado revela a sua filiação. Revela a filiação daquele que pratica o pecado. Quem pratica o pecado é do diabo. Tá bom? Então nós temos que começar, igreja, principalmente agora, no tempo que nós vamos viver, porque todo mundo está pedindo avivamento, mas avivamento vem depois de arrependimento. E costuma muito avivamento vir depois de uma bela perseguição. Então nós temos que entender uma coisa: quem pratica o pecado é filho do diabo. Não sou eu que estou falando. A palavra pode até te confrontar agora. Ela pode te ofender. Ela vai ofender a sua carne. A palavra nos ofende. Ela tem que nos ofender. A cruz tem que ofender o pecado que habita em nós. A cruz tem que ofender o pecado e a nossa carne, para que a gente se torne mais espiritual. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Olha, o diabo não tem luz nele, é só treva. É só treva. Então, olha quais são as obras do diabo? Tentação. Ele vai tentar você. Ele vai colocar enfermidade. Quantas e quantas vezes Jesus passando por Jerusalém, a pessoa, Senhor, ele é cego. Meu filho cai no fogo, ora cai, né? E Jesus expulsa o demônio. Tem enfermidades que vêm do inferno. Tem enfermidades que são enviadas do inferno. Então veja bem. Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E esse destruir aqui, essa palavra está no português. Está no português. Não é que ele acabou com a ação do diabo hoje. Porque no original, essa palavra nos fala para deixar essas obras inoperantes sobre a vida do crente. Porque no ungido do Senhor, no cristão, o diabo não toca. Não toca. Não toca. Se você tem uma vida com Deus, uma vida de oração, ele não toca. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele não tem poder sobre a sua vida. Você pode dar um glória por isso? Queridos, ai pastor, eu não acredito no mundo espiritual. Eu não acredito. Tudo na igreja é falar do inimigo. Queridos, o mundo espiritual é tão intenso. Eu tenho 10 anos de pastoreio. É tão intenso que eu já fiz libertação aqui em pessoas que tinham um currículo maravilhoso. Toda capacitação, mas não conseguia de forma alguma destravar a vida financeira. Mas bastou passar pela libertação que as portas se abriram. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, existe o mundo espiritual, o emocional e o físico. Então o mundo espiritual é tão intenso quanto o mundo físico hoje. É tão intenso. Você acha que os governos, que a batalha que está sobre as nações, queridos, Daniel, quando o anjo veio em Daniel e revelou para ele, o anjo revelou
todos os impérios que iriam governar, provando que Deus é o maestro da história, provando que há principados e potestades brigando por nações. Então, se você não crê no mundo espiritual, eu quero te dizer, passe a orar um pouco mais. Passe a orar para que a sua vida deslanche. Experimente orar. Experimente orar para essa situação que está travada na sua vida. Então, o ódio satânico contra a nossa vida é porque a promessa que ele desejava para ele, em Isaías 14:14, de ser semelhante a Deus. Por favor, projeta para mim Isaías 14:14. Veio se cumprir em nós. Amém? Olha como Deus é tremendo. Isso é maravilhoso. Eu quero te dizer que quanto mais você se relacionar com Deus, mais semelhante a Deus você vai ficar. Quanto mais você orar no secreto com Deus, mais semelhante a Deus você vai ficar. Quanto mais você lê a palavra, você agora foi adotado, você é filho. E filho pega as características do pai. Filho tem o DNA do pai. Filho tem a aparência do pai. E vai chegar um dia que eles vão olhar para você e falar: "Nó, que gracinha, é a cara do papai". Porque Jesus fala que nós devemos caminhar até a varonilidade perfeita. Tem uma promessa, pastora, Jesus é o santo separado lá. Não, Jesus mora dentro de você. Ele é amoroso, Ele é humilde, Ele é presente, Ele é carinhoso, Ele te ama. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho pode ser feio, né? O seu filho pode ser levado. Seu filho pode aprontar. Igual ontem a Esté cortou o cabelo da Barbie, né? Da bonequinha nova. Mas você deixa de amar ele? Me responde. Se o pai da terra, sendo mau, sabe dar boas dádivas, imagina o pai do céu. Que só há bondade, que só há luz. Só há luz. Nele não há sombra de trevas. Ele te ama. Mas aí você é papai. Você quer, seu filho está fazendo uma coisa errada. Você quer que ele continue fazendo a coisa errada? Não. Você quer que ele se dê bem. Você quer que ele cresça, que ele prospere. É ou não é? Deus é a mesma coisa. Então Deus nos deu a liberdade de fazer nossas escolhas. E Deus, Ele diz: olha, purifica-se do erro. Nenhum pai aqui quer ver o filho nas drogas. Nenhum pai aqui quer ver o filho roubando, matando. Quer? Deus também não quer. Só que o padrão de Deus é muito mais alto que o nosso. Porque nele, a beleza de Deus está na santidade dele. Ele é santo, santo, santo. Por isso que quanto mais você se aproximar dele, mais pecado em você vai descobrir. Mas vale a pena. Tem uma promessa para você, para mim, para nós. Então vamos continuar aqui. Estou terminando já. A prática da justiça. Também nós devemos praticar a justiça para nos purificarmos. Não é? Então veja bem aí no versículo 10. Olha lá, ó, só para lembrar que o desejo de Satanás é: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Logo em seguida está escrito que para ele está designado o inferno. Amém? Então, 4, a prática da justiça. Quando a gente quer se purificar, e quando a gente está se purificando, quando a gente está permanecendo em Deus, nós somos vistos e diferenciados dos filhos de Satanás, não pelo que a gente fala, porque falar é fácil, pregar é muito fácil. Pregar é muito fácil. Agora, difícil é praticar a palavra. Difícil é praticar, é você lutar para praticar a palavra. E melhor ainda, lutar para praticar algo que te é permitido. Você ainda pode fazer aquilo, mas você não quer, porque você quer honrar a Deus. Então a prática da justiça é isso. Você prova que ama a Deus
através da obediência à palavra de Deus. Aqueles, eu estou falando tudo isso aqui é versículo, ó. Aqueles que me amam, me obedecem. Me amam, me obedecem. Então, o que é a prática da justiça? São os atos de obediência à palavra. É agir honrosamente. É praticar a benevolência. E é amar ao próximo. É amar ao próximo. Lá em Miqueias, no capítulo 6... Miqueias, é o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6. Glória a Deus. Ele vai falar algo muito interessante que Isaías também fala. Mas olha, ouvi é uma ordem. Agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros da sua voz. O que ele está dizendo, olha, você vai confrontar montes, muitas vezes está relacionado a nações, ao sistema do mundo. Levante-se, ouvi o que diz o Senhor e vai contender contra o sistema do mundo. Próximo. Ouvi montes, nações, a contenda do Senhor e vós fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com seu povo e com Israel. Entrará em juízo. Próximo. Ó povo meu, que te tenho feito e que te enfadei, testifica contra mim. Deus está falando do que aqui? Condenando o pecado do povo. Próximo. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Em Cristo nós fomos remidos. Diante de ti pus Moisés, Arão e Miriam. Próximo. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe. E aqui ele vai falando sobre todas as justiças que ele fez. Que eu desde e tinha até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Ele levantou homens e mulheres de Deus para que a justiça de Deus fosse revelada. Os profetas falavam naquela época. Próximo. Com que me apresentar? Agora diz Miqueias. Miqueias está falando, fazendo uma ironia. Com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei ante o Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos? Com bezerros de um ano? Isto é, virei só com jejuns? Virei com sacrifícios? Próximo. Agradar-se-á ao Senhor os milhares de carneiros? Então não adianta ficar jejuando até morrer, fazendo coisas que, sacrifícios tolos, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Nada disso Deus quer. Próximo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência. Pratica a justiça. Não fala mal contra o seu irmão. Não julga teu irmão. Não condena. Dê esmola a quem pede. Sabe? Ajude as pessoas que precisam. É isso que Deus quer de nós. Sabe? E ames a beneficência. E andes humildemente com o teu Deus. Humildade. Simplicidade. É isso que Deus está chamando a igreja dele. A igreja dele para ser uma igreja que vive em santidade. Próximo. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Ele está falando de Jesus. Aleluia. Deus deseja que nós pratiquemos a justiça. E em Apocalipse 19:8 fala que a noiva vem para as bodas do Cordeiro adornada, e o vestido dela, as vestes dela, são os atos de justiça dos seus santos. E para finalizar, quem é filho de Deus, adotado para a nova família, quem quer purificar-se do pecado, ama ao irmão. Ama ao próximo. Quem não ama, suas obras são invalidadas. 1 Coríntios fala que você pode dizimar, ofertar, dar seu corpo, dar seus bens, mas se você não amar, nada disso tem valor para Deus. São obras da carne, não do Espírito.
É preciso limpar o coração. É preciso limpar o coração. E agora que eu vou entrar numa parte muito, muito importante. Amar não prejudicar o próximo. Amar é falar a verdade. E infelizmente hoje nós vivemos numa geração que confunde verdade com grosseria. Confunde confronto com afronta. E Deus muitas vezes vai levantar pessoas e situações para nos confrontar, para expurgar do nosso coração coisas antigas, pecados enraizados, e vai jogar tudo para fora. Mas a Bíblia diz em Provérbios 9: exorte o sábio e ele te amará. Exorte o insensato e trará afronta sobre a sua vida. É muito difícil nos dias de hoje para os pais. A figura de autoridade hoje está sendo... Satanás quer tirar a figura de autoridade. Tem sido difícil para os professores. Quem é professor que sabe. Tem sido difícil para os pastores e líderes. Tem sido difícil sim, porque se você vai chamar atenção, se você vai falar, a pessoa, ela vai afrontar na escola, não é? Quem é professor aqui está sabendo. Os pais hoje têm sofrido porque a figura de autoridade. E nunca, pais, mães, nunca separe amor de correção. Correção é amor. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Mesmo que para você seja muito difícil as consequências, corrija. Corrija seu filho. Corrija. Pastores, líderes, corrija sim. É melhor você ter a consciência limpa que você avisou sobre aquele pecado, do que ter o pecado da omissão na sua vida. É melhor você sofrer as consequências, ter a sua reputação escandalizada lá fora, mas você pelo menos falou e não pecou por omissão. Se você tem alguma coisa contra o irmão, se você tem algo, Jesus fala, perdoa, peça perdão. Se der para chamar para uma conversa, chame para uma conversa. Limpe seu coração, na família, chama, libera perdão. Ame a família. Ame, família é lugar, é estrutura. Família é projeto de Deus. Aí se a pessoa pecar contra mim, a gente está fechando agora. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Hoje eu não ouvi nenhum glória, hein? Muito obrigada. Ai, Jesus. Tô brincando, gente. Realmente é uma pregação massiva, né? Mateus 18, no versículo 15, por favor. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, presta atenção nisso. Vá e repreende-o entre ti e ele só. Aqui Jesus está orientando os discípulos. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Primeira decisão. Segunda. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 mais, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então você vai lá, a pessoa não quis, você chama a segunda através do testemunho. Mas se a pessoa continuar pecando contra você, fazendo mal contra você, próximo. E se não as escutar, dize-o à igreja. Isso aqui é um assunto de crente, hein? E se também não a escutar, e se essa pessoa não escutar a igreja, considera-o como um gentio. É Jesus falando. Sabe o que ele está falando aqui? Olha, se essa pessoa, você já tentou de tudo com ela, desliga ela da sua vida. Olha aqui a próxima, ó. Próximo. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar será desligado no céu. Esse versículo está relacionado à concordância dos irmãos. Então, se a pessoa te persegue, se a pessoa te afronta,
Se a pessoa vive pecando, você já tentou, você já conversou, desliga ela da sua vida. Desliga. E ore, ame-a. Amar é diferente de gostar. Você pode amar a pessoa como? Até amar os nossos inimigos é fácil. Você ora por eles, abençoa a vida deles. Fala, Pai, em nome de Jesus eu abençoo essa pessoa. Eu desejo todo o bem, mas você não precisa conviver. Amém? Amém? Então, para finalizar, pastora, o que eu faço? Primeira coisa, você vai orar pedindo ao Espírito Santo, como Davi orou. Pai, revela se há algo em mim que não te agrada. E que os meus olhos não veem. Porque às vezes a pessoa está falando mal da outra e não sabe que aquilo é pecado. Para ela é um desabafo. Vocês estão entendendo? Para ela é um desabafo, não é pecado. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que obra maravilhosa. Então não é comigo, é com Deus. Não é na igreja também. Não é só na igreja, é no secreto. Entra para o seu quarto, fecha a porta, fale com Deus. Senhor, o que tem em mim, o que está na minha vida, qual ato, qual pensamento, qual forma que não te agrada? Porque eu quero te agradar. Eu quero andar de acordo com o Senhor. E aquele que você já sabe que é pecado, você vai confessar e vai parar de praticar. Lute contra isso. Lute contra essa prática. Lute contra essa prática. Fique de pé, vamos orar. O âmbito da igreja é no espiritual. O âmbito da igreja é no espiritual. A guerra aqui não é no natural. A guerra aqui não é braçal. A guerra aqui é lá em cima. A guerra aqui é lá em cima. E para você vencer os obstáculos que o inimigo tem posto, você precisa agradar a Deus, aproximar mais de Deus. Feche teus olhos, eu vou orar. E nós vamos pedir ao Espírito Santo nessa manhã que venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem pessoas que às vezes têm mágoa, há anos está magoada. Há anos tem mágoa de uma pessoa. E essa mágoa, ela não está prejudicando o outro, ela está prejudicando a própria pessoa. Tem pessoas que é muito crítica, tem uma mente crítica, tudo que olha critica a dança, critica o louvor, critica o jeito da pastora, critica. Peça ao Senhor hoje para purificar a sua mente, purificar seu coração. Se eu estou falando das coisas internas, tem pessoas que são viciadas em pornografia. Peça ao Senhor para purificar, para arrancar esse vício maldito, esse pecado. Pai, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós estamos aqui desejosos de uma vida mais santa. Queremos, Pai, estar enraizados em Cristo. Por isso pedimos a Ti, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, que venha nessa manhã, fazendo a Tua obra de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E tudo aquilo que está oculto em nós, tudo aquilo que é falsidade em nós, tudo aquilo que não é verdade em nós, que o Senhor venha nos convencer e nos conduzir ao arrependimento nessa manhã, para que haja avivamento. Queremos arrepender, Senhor. Arrepender de quantas vezes julgamos o irmão. Queremos arrepender. A Tua palavra diz que se confessarmos, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Perdoar e não se lembrar mais. Então, se tem pessoas te acusando, meu irmão, de uma coisa que você já se arrependeu, esse problema não é seu, é da pessoa. Ora agora e fala com Deus. Senhor, faz como aquele pecador entrou. Senhor, eu sou pecador e preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti, da Tua condução, da Tua sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Peça entendimento a Deus da palavra dEle. Oh, queridos,
Adore Ele, ore agora, vai falando com Ele. Aleluia, Jesus.